E aí, bom dia para vocês aí, para quem está estudando e assistindo isso aí. Pelo jeito a maioria não tá, né? Estão de férias realmente, mas eu estou passando aqui fazendo a minha parte. A escola pediu que eu preparasse aula e material, então estou preparando, postando. Depois eu vou postar nessa sexta-feira uma lista para vocês, vou entregar na próxima semana. E durante essa aula eu vou mostrar aqui alguns recursos para vocês trabalharem com matemática, principalmente com funções e a escrita matemática em casa. Então, na outra aula a gente começou a estudar a introdução à função, né? Hoje a gente vai estudar a função polinomial do primeiro grau. Eu tentei ser rápido, né, mas ficou com 19 slides e ainda ficou grande. Então, provavelmente essa aula vai dar mais de meia hora. Aí eu vou tentar dividir lá a edição, né, ou parar aqui para ficar mais fácil para postar e também não fica muito cansativo para vocês. Então, o que a gente vai estudar hoje? Função polinomial do primeiro grau, vai ver o que é o zero da função polinomial do primeiro grau, como fazer o gráfico, estudo dos sinais e algumas características importantes da função polinomial do primeiro grau. Então, a função polinomial é uma função de ascendência, né? A fórmula matemática é um polinômio. Esse polinômio pode ser do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. No nosso caso aqui, o grau é 1. Então, por exemplo, isso é uma função polinomial de grau 0, porque não tem variável. Função polinomial de grau 1, porque o expoente do x ali é 1. Ficou fora de ordem, mas eu não vou parar para consertar isso não, vou deixar assim mesmo. De grau 2, porque o maior expoente ali da variável x é 2. E de grau 7, porque o maior expoente ali é 7. Ela pode ser completa ou não. Perceba que no exemplo 1, 2 e 3, tem os termos, todos os termos, né, em ordem decrescente. É o comum que a gente faz, né, o normal. Pegar o maior grau e aí colocar em ordem decrescente. No último exemplo aqui, o maior grau é 7. Não tem nenhum 5, nenhum 6 e nenhum 3. Isso não significa nada. É só que ele é 0. Né? Então, antes de começar, tem uma atividade para revisar a equação do primeiro grau, do segundo grau ou do primeiro grau. Sistema de equação, para lembrar também como resolver a equação do segundo grau, lá pela fórmula de Bhaskara. Isso aqui é revisão, porque esse é assunto já visto no ano passado. Então, função polinomial do primeiro grau, definição formal, definição matemática. A gente chama de função polinomial do primeiro grau a função afim, a função definida pela equação do primeiro grau. Ou seja, pela lei de formação f de x igual a x mais b. A e b são números reais e nesse caso o a não pode ser 0, senão ela deixa de ser do primeiro grau. Necessariamente o a não pode ser 0. Então bora ver alguns exemplos aqui. F de x igual a 2x mais 1. Outra coisa, né, eu posso colocar y ali igual a 2x mais 1, porque f de x igual a y, a gente já falou isso. Nesse caso o a é 2 e o b é 1. F de x igual a menos x mais 10. Nesse caso o a é menos 1 e o b é 10. F de x igual a 2x menos 7 sobre 5. Nesse caso, a é 2 quintos e b menos 7 quintos. Perceba que o x está em cima. Se aparecer embaixo, também não é do primeiro grau, tá bom? Se aparecer no denominador ali. Aqui, menos 4x mais raiz quadrada de 3. O a é menos 4 e o b raiz quadrada de 3. Só um exemplo só para a gente fixar a ideia. Nesse caso aqui, ó, o a é 2 terços e o b é 0, não apareceu. O b pode ser 0? Pode. Eu disse lá que só o a que não pode ser 0. Outra coisa é que o coeficiente a da equação é chamado de coeficiente angular, depois a gente vai ver um pouco mais à frente, e b é o coeficiente linear. A gente vai explicar um pouquinho mais o que significa isso. Casos particulares. Tipo, se b for 0, só sobra só f de x igual a x e a é isso, e o b é 0, e o a é diferente de 0. Então, a gente chama toda função que tem essa característica de b ser igual a 0, a gente chama de função linear. Então, toda vez que b for 0, a função do primeiro grau ela é chamada também, né, função afim, mas também de função linear. Linear de reta, hein? Perceba que nesse caso aí, o a é 1 e o b é 0. Então, ali aí é um caso mais particular ainda. Essa também é uma função linear. Mas quando você tiver o a igual a 1 e o b igual a 0, eu chamo de função identidade.
É como se fosse o elemento neutro da operação, né? Lembra que a gente falou de composição de função, que é uma operação entre funções? O elemento neutro, né, é o x, o f de x, igual a x. Nesse caso, se você prestar atenção, quando eu calculo a identidade para qualquer domínio, quando eu calculo a imagem para qualquer domínio, vai ser sempre iguais. Se eu calculo a imagem do domínio 1, é 1. Se eu calculo a imagem do domínio 2, é 2. Se eu calcular a imagem do domínio 100, é 2. Ou seja, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de 100 igual a 100, então é sempre igual. Por isso, identidade, percebeu? Agora, se o b for diferente de 0, a gente diz que ela é só uma translação da identidade. O a é 1 e o b é diferente de 0. Uma translação. Depois a gente vai ver no software que quando isso acontece, ela vai para a direita ou para a esquerda. Se a for 0, não é função do primeiro grau. Nesse caso, então, a gente tem uma função que a gente chama de constante, porque o gráfico é uma reta que passa pelo b. Então, nesse caso, f de x igual a b. Então, você tem, se b for, por exemplo, se for f de x igual a 1, então passa pelo ponto 1 ali, e a reta é paralela ao eixo das abscissas. Se a for menos 2, então passa no ponto menos 2 paralelo ao eixo das abscissas. Mas isso não é uma função do primeiro grau, porque o a tem que ser diferente de 0. O zero da função é toda vez que o y for 0, y é f de x. Toda vez que a imagem for 0, o gráfico toca o eixo x. E aí você tem um valor que torna a função 0. Então a gente chama esse valor de zero da função. No nosso caso, se f de x for 0, a nossa função vai ser uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve a equação do primeiro grau? Isolando x. Nesse caso, eu vou pegar primeiro b, fica negativo, divide ali por a. Então, o x, que vai ser o 0, é menos b sobre a. Então, se eu quiser calcular o zero de uma função do primeiro grau, é só identificar o coeficiente b, identificar o coeficiente a e dividir um por outro. E aquele menos ali, ele é como se fosse de uma fórmula. Então, isso é uma expressão, uma fórmula para resolver a equação do primeiro grau. X igual a menos b sobre a. Identifica ali o a e o b, substitui. Então, aí você tem o zero, né? Aí eu estou só lembrando que zero e raiz são a mesma coisa, né? Então, e ali eu lembrei que y e f de x também são a mesma coisa. O gráfico da função é uma reta. Isso é muito bom, porque na geometria você só precisa de 2 pontos para determinar uma reta. Mas como é que a gente aprende a fazer o gráfico de uma função? Para fazer o gráfico de qualquer função, seja ela do primeiro grau ou do segundo, a gente faz uma tabela. Eu peço uma tabela, onde eu vou escolher aqui alguns valores para x, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou escolher alguns valores para x. Com esses valores eu vou calcular os f de x no ponto. Aí, domínio menos 2, imagem, eu vou substituir lá e acho a imagem. Com isso eu acho o ponto, né? Para cada um desses valores eu acho um ponto, marco esse ponto no gráfico e eu tenho o gráfico da função. Perceba o seguinte ali, que eu escolhi esses valores. Eu não tem nenhuma regra que diz que eu tenho que usar exatamente esses valores. Eu posso escolher 2 ou 3 ou 4 valores diferentes desses. E aí, montar a tabela e depois fazer o gráfico. Depois eu vou mostrar como fazer esse gráfico ali, usando um aplicativo, um software. Perceba ali o seguinte, ó, quando o x for menos 2, y foi menos 5. Quando o x for menos 1, y foi menos 3. Como foi que eu achei isso? Peguei a função aqui e substituí. Ó. Primeiro o x for menos 2, f de menos 2 dá menos 4 menos 1 dá menos 5. Aí você percebe o seguinte, que existem valores aqui, ó, e aqui que eu não marquei. Mas eu sei que, se tratando de plano cartesiano, você tem infinitos pontos aqui que são números reais. E esses números reais, esses infinitos domínios aqui, vai ter infinitas imagens, mas eu sei que se eu pegar aqui um valor entre menos 2 e menos 1, eu vou chegar no gráfico aqui e esse valor tem uma imagem aqui. Aí, não importa onde esteja, é a mesma coisa. Se eu pegar um x aqui, a imagem está por aqui. Então, eu só preciso pegar alguns valores, não preciso pegar todos, né? Basta pegar um. Mas com o gráfico
da função do primeiro grau uma reta, para fazer esse gráfico que a gente acabou de fazer com a tabela, é mais simples eu escolher somente 2 pontos. Eu faço uma tabela com 2 pontos. Eu escolho x igual a 0, calculo f de 0. Quando o x for 0 em qualquer equação do primeiro grau, vai sobrar só o b. Então, você vai ter o ponto 0 e b. Nesse caso, b é menos 1, então eu tenho o ponto 0 menos 1. Depois eu faço o contrário, faço y igual a 0, ou seja, eu calculo o zero da função. F de x igual a 0. Que a gente sabe lá, a gente viu, se você quiser você pode voltar um pouquinho, x é menos b sobre a. Quem é b aí? Menos 1. Quem é a? 2. Então, se você substitui aqui, você vai achar x igual a 1 sobre 2. Esse menos aqui, ó, ele é da expressão menos 1, menos vezes menos, dá mais. Por isso fica 1 sobre 2. Aí eu tenho 2 pontos aí, 0 menos 1, 1 sobre 2, 0. Aí eu pego lá meu plano cartesiano e marco esses 2 pontos. Primeiro eu marquei aqui, ó, 1 sobre 2 zeros, porque quando o x for 0 você marca no ponto no eixo y, e quando o y for 0 você marca no eixo x. Agora é só ligar os 2 pontos, né, que é uma reta, pronto. É o mesmo gráfico que a gente acabou de fazer, construindo aquela tabela lá com 4 valores. Então, só preciso de 2 valores para fazer o gráfico da função do primeiro grau. É o mesmo gráfico. Característica da função. Coeficiente angular. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar o software Implot para mostrar para vocês o que significa ser coeficiente angular. Eu vou mostrar também o que significa ser coeficiente linear lá no Implot. Basicamente o coeficiente angular ele fala sobre o ângulo entre a reta, o gráfico, que é a reta, e o eixo x. E o coeficiente linear é o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Por isso que é o b. Se a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no exemplo anterior, olha lá, ó, b é menos 1, e ele toca exatamente aqui, ó, eu não botei, ó, aqui é menos 1. Então, bora fazer o seguinte, bora lá no Implot, para a gente saber o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear. E a gente vai aproveitar e já vai falar de função crescente, função decrescente, e mostrar o seguinte, que se A for positivo, a gente diz que a função é crescente, se A for negativa, a função é decrescente. E a taxa de variação, depois a gente vai ver aqui um exemplo. Então, bora voltar aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu mostrar aqui o